Aviso, essa não é uma teoria de FNAF. Tá mais pra uma fanfic contando a história pelos olhos de um funcionário que trabalhou nos restaurantes, que nunca apareceu no jogo. Olha o que você fez. Quase quebrou tudo. E o que é isso aqui? É um casaco. Pega esse casaco e coloca, porque tá bem frio por aqui. Sério que aqui tá frio, você me chama e me dá um casaco. Então você tem que comprar um pra mim também, viu? Um saco. Agora tem que sair casaco do meu chefe também. Se já não bastasse ele me ter chamado pra gravar no frio. Vamos logo com isso. Afinal, hoje eu tenho que falar como foi trabalhar na Fredbear Pizzarias, cuidando daqueles velhos animatronics. Bem, você já sabe quem eu sou o Alucard, obviamente, né? Eu soube que aí por aí estão dizendo que um jogo acabou de terminar, não é verdade? A história de um jogo, sei lá, chamado Fredbear Pizzaria Simulator, eu acho que é o nome, que foi o último Five Nights at Freddy's a ser feito pelo tal de Scott Calton. Mas como eu já disse no vídeo que eu falei sobre o nosso queridinho Mario, aquele filho da mãe, então, naquele vídeo lá eu simplesmente falei que eu trabalhei com Pizza Peach como um cavaleiro dela e tudo mais. Só que eu percebi que eu poderia falar sobre os nossos queridos animatronics dessa dimensão, né? Como vocês conhecem eles, o Fredbear, Bonnie, Chica, Foxy, Mango, Toy Chica, Toy Fox, Toy Bonnie, sei lá, os vários e vários animatronics que existem. Basicamente, isso aqui não é uma teoria de FNAF, coisa e tal, sei lá como vocês chamam essa coisinha. Simplesmente eu estou falando da minha experiência na dimensão de FNAF. Ou seja, alguns acontecimentos que ocorreram dentro do jogo realmente ocorreram lá também. Na verdade, uma boa parte. Tirando a parte que vocês não sabem, que na verdade é a minha parte, no caso, né? Porque só ficando na noite dos vigia lá, que eu sinceramente nem sei o que aconteceu com eles. A maioria dos que estavam trabalhando lá tinha desaparecido. Bom, a minha história com o FNAF começa lá naquele primeiro restaurante do William Afton e do Harry que eles tinham criado. Que eu, sinceramente, acho que era Fredbear Family Die. Acho que é esse o nome. Eu não lembro qual é o nome do primeiro restaurante que eles abriram. Basicamente, eles me encobriram de cuidar de cada um dos animatronics. Na verdade, o Harry que me contratou para... Na verdade, foi o Harry que me contratou para que eu cuidasse de cada um dos animatronics. E ele me ensinou a como mexer neles, a como fazer eles funcionarem, a como ver se todas as peças estão se encaixando bem dentro deles. E sem abrir eles praticamente. Porque sério, sabe como é difícil tirar aquela pele deles? É muito difícil. Então tava indo tudo bem, tudo belezinha. Tava indo às mil maravilhas, tava trabalhando lá feito quase nada. Porque pra quem não sabe, você pode pensar, se você trabalhou no FNAF, então quer dizer que você teria que ter envelhecido, sei lá, uns 5, 6 anos. Eu não sei quanto tempo tem FNAF. Uma coisa que vocês têm que saber sobre dimensões quando você trabalha entre elas. A primeira coisa é o tempo que passa pra você ao mesmo tempo da sua dimensão. Então 24 horas no tempo de FNAF era 24 minutos na minha dimensão, ou seja, eu não envelhecia assim tão fácil. Basicamente eu cuidava de cada um deles. Mas então ocorreu aquele acidente do filho do William Afton ter sido mordido por um dos animatronics. E sinceramente eu até hoje não sei porque aquele animatronic era comandado por alguém. Ou seja, aquele animatronic não estava programado para mexer a boca. Alguém tinha que fazer ele mexer a boca. Então nesse caso, alguém na dimensão, no caso, né, não sei no jogo, eu não tenho a mínima ideia de como são os jogos pra vocês aqui, tá legal? Mas na dimensão lá, alguém tinha que mexer a boca porque ainda os animatrônicos tinham ainda o esqueleto, mas o esqueleto era controlado remotamente. Então como era controlado remotamente, então eu tinha como o Fredbear, que foi o Fred amarelo que mordeu ele, se eu me lembro bem. Então só lembrando, é da minha dimensão que eu trabalhei, não é do joguinho de vocês, tá legal? Então o Fredbear, ele começou a fazer os negocinhos lá, daí ele meio que mordeu a criança, mas alguém teria que estar comandando o Fredbear. Então eu não sei quem estava comandando ele, porque somente o Sr. Afton e mais um funcionário de lá que cuidava. E o funcionário em questão estava, digamos, em folga aquele dia.
Então tudo me leva a pensar que foi o Sr. Afton que mexeu nos controles sem querer e não percebeu que o filho dele tava lá. Acabou machucando o próprio filho, que ficou em coma durante um bom tempo. Um bom tempo mesmo. Mas então, com o filho dele em coma, ele tentou fazer de sei lá quantas coisas, ele ficou mega triste e começou a falar em trazer o filho dele de volta e blá 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 blá, que não prestava atenção porque era ele e o Sr. Harry conversando. Então o Sr. Harry me disse que como o restaurante ia fechar por causa daqueles acontecimentos, e também eu não tenho nem noção de qual era o restaurante a essa altura do campeonato, porque já tiveram tantos que eu até me esqueci dos nomes de cada um deles. Mas o Sr. Harry me disse que para que tudo desse certo, mais para que eu continuasse trabalhando, os restaurantes que iam vir a seguir, eu também ia trabalhar neles, ajustando e controlando e fazer os negócios animatrônicos que ele já tinha me ensinado, tá legal? Então foi assim, né, até que algumas coisas aconteceram no outro restaurante, daí que fechou, então aí os animatrônicos mais antigos foram para aquele restaurante, só que não conseguiram remontar eles, em vez de me chamarem, não. Eu aqui fazia a manutenção daqueles animatrônicos, não me chamaram para tentar reconstruí-los, já que eu sabia como fazer isso. Mas então aí eles constroem os Toy Animatronics, você já conhece a Mangle, Toy Fred, Toy Bonnie, Toy Chica, vocês já conhecem eles, na verdade. Para serem mais amigáveis com as crianças, e naquela época eles também tinham refeito a Puppet, que por sinal era de uma extremidade de segurança enorme naquela época. Sério, não sei como o Sr. Harry conseguiu fazer um animatronic daquele nível, sendo que eles tinham pouco tempo conseguido fazer a programação neles. Outra coisa que aconteceu nesse meio tempo entre um restaurante e o outro fecharem foi a morte de 5 crianças. É realmente a morte delas, porque já foi confirmado a essa altura do campeonato que elas estão mortas. E daí o tempo passa, mais animatronics são criados, daí de novo rola alguma coisa com os vigias noturnos, né? Todo esse tempo aí do restaurante ter fechado, o outro ter aberto com os animatronics, aí contrataram para refazer os animatronics antigos, até que enfim, né? Porque recebeu uma boa grana por aquilo. Daí eu consegui reconstruir eles, tiveram alguns problemas, me falaram pra mim que tinha algum problema com os animatronics, que eles não estavam à noite. Então aí eu não entendia nada, porque a única coisa que eu conseguia fazer com os animatronics é que eles me olhavam de um jeito esquisito. Sim, olhavam, mas eles me olhavam com um negócio tipo: você não é não é alguém que a gente pensa que é, você não é alguém que a gente quer. É algo bem complicado, pra falar a verdade. Aqueles animatronics me olhavam de um jeito tão esquisito. Então, rolando tudo isso, esse mega vucu aí todo, o Sr. Afton, ele tinha aberto uma tal de Afton Robotics, que ele ia também começar a construir animatronics. O cara tava doido, tá legal? Então aí ele constrói alguns animatronics, pede pra mim fazer a manutenção deles também, que é um animatronics com um tanto quanto diferentes, né? Ele chama eles de Ballora, Funtime Fox, Funtime Freddy. E eu não entendia nada de como aqueles animatronics funcionavam. Eles funcionavam de um jeito mega esquisito, pra falar a verdade. Porque eles tinham meio que negócio abrindo e tudo mais. Não era algo legal de se ver, sinceramente. Então aí eu recebo uma ligação do Sr. Harry. Ele falando pra mim: eu preciso que você venha aqui me ajudar a fazer um animatronic. Ele nunca tinha pedido pra mim ajudar ele a fazer nenhum animatronic. Então eu perguntei pra ele, quando eu cheguei lá, obviamente, né, qual era o animatronic. Ele falou que era uma tal de Baby. Eu não acho que esse é um nome bonito para se pôr em um animatronic, sinceramente, porque parece ser muito manipulador. Então ele falou que o Sr. Afton aqui tinha pedido para ele construir aquela tal de Baby. E depois que a gente terminou a casca da Baby, né, ele pediu para que eu saísse, não incomodasse ele mais, por causa que ele ia fazer o endoesqueleto dela, que eu nem tenho a mínima ideia do que ele ia fazer naquela coisa. Então aí se passou um bom tempo depois, tudo mais, eu soube que o Sr. Harry tinha se matado, coisa e tal. E eu saí daquela dimensão e voltei pra minha pra procurar outro emprego. Quando eu resolvo voltar pra lá, depois de alguns anos, né, tentando procurar o Sr. Afton, porque, como vocês sabem, o Sr. Harry tinha se matado. Eu acabei de falar isso. Procurando o Sr. Afton pra ver se ele tinha algum trabalho pra mim, eu soube que ele desapareceu do nada. Então aí, sabendo que ele tinha desaparecido, eu soube de um parque, ou restaurante parque, não sei direito. É um negócio mal assombrado que eles tinham criado, né, por causa dos acontecimentos que tinham rolado, que eu
não tava nem ligando dos outros restaurantes. Então aí eles falaram pra mim, ah, você poderia fazer tal coisa aqui, porque nós precisamos de fazer alguns animatronics, coisa e tal, né? Então meio que eu recriei de uma forma meio fantasmagórica cada um dos animatronics. Como assim recriei? Eu só recriei as cascas deles, não deixaram que eu mexesse na estrutura esquelética deles, digamos assim, de robô. No meio disso tudo, eles trazem um novo animatronic, que eu nunca tinha visto, ou pelo menos não reconhecia ele, né? Eles chamaram ele, acho que de, como era mesmo o nome? Springtrap, se eu não estou enganado. E pra quem ainda não se ligou, né, acho que no jogo aí de vocês, Springtrap é o Sr. William Afton. E de fato era ele, né, porque eu vi meio que o esqueleto dele ali, só que eu não falei nada porque se eles não perceberam, então quer dizer que talvez aquele esqueleto fosse falso. Não é possível. Mas podia ter refeito o esqueleto para parecer um ser humano e não era. Eu não sei onde eles tinham arrumado aquilo. E eles falaram, ah, tenta aí fazer esse negócio funcionar. Eu consegui fazer ele meio que funcionar, né? Só não sei como eu consegui aquilo. Porque, sério, pra mim parecia esqueleto humano aquilo lá dentro. E só depois, quando eu fui ver o jogo do FNAF 3, que eu descobri que realmente aquilo era um esqueleto. Então aí se passou um bom tempo depois daquilo e eu soube que tinha sido pegado fogo aquele parque, sei lá o que era aquilo, pra falar a verdade. Nem sei se aquilo era um restaurante, porque era tudo fantasmagórico, de terror, tá ligado? Então eu nem sei se aquilo era realmente um restaurante. Então passou-se o tempo, eu recebi uma ligação de um cara bem esquisito, que eu sinceramente não conhecia a voz dele, pelo menos, né? Que era falando que ia construir um novo Fredbear Pizzaria, sei lá o que ele ia fazer, tá legal? E que ia dar pra alguém cuidar. E eu achei aquilo meio estranho, sinceramente, porque depois dos acontecimentos das últimas franquias lá do Fred e todo o resto, alguém reabriu um restaurante daqueles. Sério, o nome não tá muito limpo, sabia? Criança desaparecida, o Sr. Afton desaparecido, o outro que se matou. Não tem um nome muito limpo essa franquia. Mas eu aceitei. E foi meio estranho, né? Por causa que ele pediu pra que eu ajudasse ele a construir um tipo de um labirinto que não tinha fim, não tinha saída praticamente do labirinto. Então eu achei aquilo meio estranho e depois de algum tempo ele me dispensou, obviamente, né? E depois do nada, sinceramente do nada, a polícia me procura, me acha, porque eu ainda tava naquela dimensão tentando procurar algum emprego, né? Porque o que não falta naquela dimensão é emprego, sinceramente. Eu trabalhei como garçom até lá. Então aí eles me perguntaram sobre o que era aquele restaurante, porque eles tinham ligação, eles sabiam que eu tinha alguma ligação com os acontecimentos daquele lugar e coisa e tal. Mas basicamente, resumindo tudo que aconteceu lá, né? Eles me perguntaram se eu conhecia quem tinha me contratado para construir aquele lugar, e eu falei que não conhecia ele. E que também tinha pegado fogo, tudo lá, aquele lugar todo tinha pegado fogo e encontraram carcaças animatrônicas de uma pessoa também. Então aí eu percebi uma coisa naquele meio de tudo. Lá tinha a Baby, bem esquisitona pra falar a verdade, bem esquisitona mesmo. Tinha o tal do Springtrap, que obviamente era o Sr. Afton. E também tinha a Puppet, que fazia tempo que eu não a via. Eu nem sabia o que tinha acontecido com ela, pra falar a verdade. E tinha um outro Fredbear, sei lá o que era aquilo, bem distorcidão mesmo. Então, cheio de olhos até de animatronics, tudo desligado, quebrado, arranhado. Parecia que tinha sido totalmente destruído, tipo, nada tinha sobrevivido àquele incêndio. Então aí, a história termina aí, na verdade. Eu acho que a polícia tentar descobrir, e eu não sei o que aconteceu, porque até hoje não me falaram nada. E também nem ligo, tá ligado? Porque já aconteceu tanta coisa naquela dimensão que, sinceramente, é até assustador. Então, é isso tudo que eu tenho pra contar pra vocês sobre como foi trabalhar na dimensão de FNAF. E por acaso, se algum fanboy aí estiver pensando, ah, isso aí é teoria, que você mimimi. Lembrando, isso aqui não é uma teoria, são acontecimentos que aconteceu comigo numa outra dimensão. Ou seja, não tem nada a ver com essa historinha aí do jogo, tá legal? É tipo outros contos. Provavelmente deve ter alguma coisa relacionada ao conto do jogo, mas no caso meu não. Então, não me encha o saco e tchau.